Vamos abrir em Hebreus capítulo 7. Essa será a nossa última ministração acerca do tema a importância de Melquisedeque, aquele homem que veio ao encontro de Abraão no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, e do qual trata também aqui na carta aos Hebreus acerca do sacerdócio de Cristo Jesus. Hebreus, capítulo de número 7. Vamos ler juntos os versículos de 1 a 10. Hebreus, capítulo 7, de 1 a 10. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Aleluia! O autor da carta aos Hebreus está se referindo a um encontro que, no Antigo Testamento, Abraão teve com esse homem chamado Melquisedeque. Este encontro está registrado em Gênesis capítulo 14. Vamos abrir? Gênesis capítulo 14. Nós estamos trabalhando nesse texto desde domingo pela manhã, domingo passado. Depois, à noite, foi o boletim. Aí nós continuamos na quarta-feira, ontem à noite. E hoje será a nossa última ministração acerca deste evento memorável para a Escritura, para a nossa fé em Cristo Jesus. O encontro de Abraão com Melquisedeque. Gênesis 14, de 18 a 20. Gênesis 14, do versículo 18 ao versículo 20. Todos encontraram? Vamos ler juntos? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo
lhe deu Abrão o dízimo. Glória a Deus. Este episódio aconteceu lá no tempo de Abraão, quando ele ainda era chamado de Abrão, porque Deus ainda não havia mudado o nome dele para Abraão. Ele chamava-se apenas Abrão. Glória a Deus. Melquisedeque representa Jesus. Não foi Abraão que foi ao encontro de Melquisedeque. Foi Melquisedeque que veio ao encontro de Abraão. Nós não somos convertidos porque nós fomos ao encontro de Jesus, mas porque Jesus veio ao nosso encontro. Melquisedeque trouxe para Abraão a primeira ceia da história. Nós estamos celebrando aqui hoje a noite da ceia, com os elementos, o pão e o suco da uva, porque nós não usamos mais vinho. Mas Melquisedeque trouxe a Abraão pão e vinho, representando exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, a ceia do Senhor. O pão e o vinho representam alimento, o caráter alimentício da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, por isso está escrito em Deuteronômio 8:3, o que Jesus disse também diante de Satanás quando ele foi tentado. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual, alimento para a vida eterna. De pão, o pão representa, não só de pão viverá o homem, esse não só de pão viverá o homem, este pão representa o alimento do corpo. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, a palavra representa o alimento espiritual. Nós não somos homens carnais. Homens carnais só alimentam a carne. Homens espirituais alimentam principalmente o espírito. Eles são espiritualmente alimentados e o nosso alimento é a poderosa palavra de Deus, que nos alimenta, que nos nutre, que nos fortalece e por ela nós crescemos até a estatura da maturidade de Cristo Jesus. A ceia é uma representação desse alimento. Não é a ceia que alimenta. Se fosse a ceia, nós teríamos que ter várias ceias por dia. Uma ceia no café da manhã, outra no almoço. Todos os dias tínhamos que ter várias ceias, se fosse a ceia que nos alimentasse. A ceia é um símbolo, é uma instituição da palavra que nos alimenta todos os dias. Quando lemos e meditamos na palavra de Deus em nossas casas, quando lemos e meditamos na palavra de Deus juntos aqui na congregação. Deus está nos alimentando. Lugar de alimentação por aí também é chamado de restaurante. É porque quando somos alimentados, somos restaurados, somos revigorados, somos fortalecidos. É a palavra de Deus que faz isso. E através dessa palavra nós somos então abençoados. A bênção de Deus é a ministração da sua palavra. Pela sua palavra somos abençoados. Por isso Melquisedeque, depois que serviu o pão e o vinho para Abraão, ele, sendo sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão pelo Deus Altíssimo e louvou a Deus, bendisse a Deus pela vida de Abraão. E o texto termina no versículo 20 dizendo que Abraão de tudo lhe deu o dízimo. Diga dízimo. Dízimo é uma palavra hebraica. Muita gente não sabe que dízimo realmente significa 10% de tudo quanto nós recebemos
para a nossa vida, para a nossa sobrevivência com dignidade na face da terra. Dízimo significa 10%. Abraão estava voltando de uma guerra que ele venceu contra 5 exércitos, e ele estava trazendo as riquezas desses exércitos, que era o despojo. E depois que ele foi abençoado através de Melquisedeque, ele então deu o dízimo a Melquisedeque. Aqui na sua Bíblia está o verbo dar, e de tudo lhe deu. Está escrito deu? Está escrito deu? Guarde aí esse deu. Eu vou perguntar para vocês: Abraão deu o dízimo para ser abençoado, ou Abraão deu o dízimo depois que havia sido abençoado? Muitas igrejas hoje têm pastores pregando para as pessoas darem o dízimo para serem abençoadas. Essa pregação está errada. E pregação errada não é verdade. Pregação errada é mentira. E Deus não é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Deus é o pai da verdade. O dízimo não é dado para ser abençoados. O dízimo é dado porque fomos abençoados. Porque Deus já nos abençoou, nos dando o seu Filho Jesus. Representado pelo pão e pelo vinho, ele próprio é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. O dízimo que nós damos não é o de Malaquias, capítulo 3. De Malaquias, capítulo 3, é o dízimo levítico. Nós damos o dízimo abraâmico. Não é Levi que é o pai da fé, é Abraão que é o pai da fé. Os levitas cobravam o dízimo das outras tribos de Israel. Nós, cristãos, damos o dízimo ao sacerdócio de Melquisedeque, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo. Não damos o dízimo para ser abençoados. Damos o dízimo porque já fomos abençoados. Já recebemos Jesus. Você já recebeu Jesus? Não está aparecendo. Você já recebeu Jesus? Jesus Cristo vive em você? Existe dádiva maior do que essa? A graça de Deus que colocou Jesus em nossos corações nos torna eternamente gratos. E como sinal da nossa gratidão, congregamos, louvamos, adoramos e também dizimamos e ofertamos, a exemplo de Abraão. Quando nós lemos Hebreus 7, você viu lá o verbo pagar. O autor de Hebreus usou isso porque ele estava acostumado com a linguagem do dízimo levítico. O dízimo levítico era um pagamento. Mas aí, você está com a Bíblia aberta em Gênesis? Aí está escrito: e de tudo Abraão lhe pagou o dízimo. Está escrito pagou aí? Está escrito deu. Dar é uma coisa, pagar é outra coisa. O dízimo não é um pagamento. O dízimo é uma dádiva, é uma oferta, é algo que se dá. Não é usado, não é um pagamento, não é um imposto, não é uma taxa, não é uma compra, não é um investimento. Tem pastores por aí que pregam: você precisa investir no reino de Deus com o seu dízimo.
O reino de Deus não está em nenhuma das bolsas de valores do capitalismo desse mundo. Não faz parte disso. O reino de Deus não recebe investimentos. Dízimo não é investimento. Dízimo é dádiva. E Deus ama a quem dá com alegria. Repita essa frase. Deus ama a quem dá com alegria. Deus ama você? Deus ama você? Deus ama a quem dá com alegria. Aqui na nossa congregação, raras vezes, porque às vezes pode ter alguém que está aí pela primeira vez hoje, né? E já pensou assim logo, né? Já estou numa igreja e o pastor falando de dízimo, como é em todas as igrejas. Todos os irmãos aqui são testemunhas que praticamente nós quase não fazemos nenhuma pregação acerca de dízimo. Dízimo é um dos temas da Escritura e nós estamos pregando hoje porque nós estamos, desde novembro do ano passado, meditando na carta aos Hebreus e agora chegamos no capítulo 7. E como no capítulo 7 fala desse tema, então nós também falamos desse tema. Foi alguém que encostou na lâmpada lá fora, já acendeu. Amém? Jesus é a luz. Glória a Deus. Então, por isso que estamos falando desse tema hoje. E queremos esclarecer algumas coisas muito interessantes. Primeiro, já está aqui esclarecida. Diga, o dízimo não é um pagamento. É uma dádiva. De gratidão. Ok? Dentro de todo o contexto da Escritura, tá? Nós vamos explicar agora para vocês o que representa o dízimo. O dízimo é uma oferta. Como uma dádiva, ele é uma oferta. E de acordo com a Escritura Sagrada, quais são as ofertas que existem? O título aqui desse slide é o dízimo cristão. Tá? O dízimo cristão não é igual ao dízimo judaico. O dízimo judaico era um pagamento aos levitas. O dízimo cristão é uma oferta ao sacerdócio de Jesus Cristo. Dentro da palavra de Deus, nós temos alguns tipos de ofertas, que se resumem em dois. Repita comigo. Ofertas cultuais, ofertas gerais. Ofertas cultuais têm a ver com o culto de adoração a Deus, o culto de louvor a Deus, o culto onde nos reunimos para ouvir a palavra de Deus, celebrar a palavra de Deus, tá? E nesse culto faz parte desse culto ofertas cultuais. São duas as ofertas cultuais. Uma delas é a oferta estipulada aqui por Abraão. Estipulada por Abraão, que é o dízimo. O dízimo é uma oferta estipulada porque 10% é um valor estipulado. Abraão deu 10% de todas as suas riquezas para Melquisedeque. Esse dízimo, ele é uma prova da nossa, obediência por fé. Abraão não é o pai da fé? Romanos está escrito que nós andamos nas mesmas pisadas de nosso pai Abraão. E um dos passos de Abraão foi dar o dízimo de tudo quanto ele possuía a Melquisedeque, que representava Jesus. Nós, como filhos de Abraão, temos a mesma fé de Abraão e a mesma obediência que provém dessa fé, e por essa obediência nós também damos o dízimo. O dízimo é uma oferta
cultual. As ofertas cultuais, elas são para o culto. Elas não são para outro lugar. Tem gente que fala assim, acho que não tem nada a ver eu pegar o meu dízimo e levar aí numa instituição de caridade, por exemplo. E se acha muito bem, porque está levando o seu dízimo numa instituição de caridade. Biblicamente, essa pessoa está cometendo um erro. Porque o dízimo é uma oferta cultual. E levar uma ajuda, até financeira ou de qualquer recurso, a uma instituição de caridade, que também é algo que podemos fazer, está ali embaixo, nas ofertas gerais, nas ofertas pessoais, que são indiscriminadas, e aqui não envolve o seu dízimo. O seu dízimo é oferta cultual, de culto a Deus. Além dos dízimos, nós temos como oferta cultual, diga, oferta espontânea. O dízimo é uma oferta estipulada. A oferta espontânea é uma oferta não estipulada. O dízimo é para a prova da sua obediência. E a oferta estipulada é a oferta, a oferta não estipulada, a oferta espontânea, é para a prova da sua generosidade, para provar se você é generoso ou se você é uma pessoa apegada ao dinheiro, porque se você é uma pessoa apegada ao dinheiro, o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males que existem no mundo. Deus quer que sejamos generosos e por isso está escrito, Deus ama a quem dá com alegria. E eu não sei quem foi que ensinou para as pessoas que o dízimo é 10% e que uma outra oferta qualquer é menos do que isso. Não necessariamente. Uma oferta espontânea pode ser maior do que o seu dízimo. É porque o seu coração está tão cheio de generosidade, o seu coração está tão cheio de gratidão, o seu coração está tão cheio do amor de Deus, que você então tem a alegria de dar. Por causa disso que Deus tem operado na sua vida. Esses dois tipos de ofertas são ofertas cultuais. Não são ofertas gerais, são ofertas cultuais, que a palavra de Deus direciona para a congregação, para o lugar onde a congregação cultua. Quando a igreja nasceu, eles chamaram essas ofertas cultuais daquelas ofertas que os discípulos de Jesus, os cristãos, os primeiros cristãos, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Eram ofertas cultuais. Elas não levavam essas ofertas para outros lugares. Essas são ofertas cultuais aos pés dos apóstolos. Ou seja, Abraão deu a Melquisedeque, aos ministros do Evangelho. Isso é palavra de Deus. É assim que Deus coloca e já já nós vamos ver qual é o objetivo disso. Fora as ofertas cultuais, existem ofertas gerais. Dentre as ofertas gerais, está ali citada, diga, oferta alçada. Uma oferta alçada é uma oferta para cobrir as necessidades de uma emergência. Surge um tipo qualquer de emergência na igreja, de emergência na congregação, e os dízimos e as ofertas cultuais não cobrem essa emergência. E se esses dízimos e ofertas cultuais não cobrem essa emergência, então tem que fazer uma oferta alçada. Além do que você dizimou ou ofertou, você vai fazer uma nova oferta para essa emergência que surgiu. Isso é uma oferta geral. Não é cultual, é geral,
se surgir uma emergência. Todo mundo entendeu isso? E por último, diga ofertas pessoais. Diga indiscriminadas. Eu quero ajudar aquela igreja, eu quero ajudar aquele pastor, eu quero ajudar aquela senhora, eu quero ajudar aquela instituição, eu levo ali uma ajuda para os pobres, não sei o quê. Tudo isso são ofertas pessoais, que não envolvem o seu dízimo, nem a sua oferta espontânea. Isso é além do seu dízimo. O dízimo é oferta cultual e não oferta pessoal. Oferta pessoal é aquela que você dá para quem você quiser, por causa da generosidade do seu coração, por causa do amor que você tem, e você viu a necessidade de alguém ou de alguma entidade, de algum lugar, e você vai lá e dá a sua oferta. Isso está entre ofertas gerais, são ofertas pessoais, e elas são indiscriminadas. Ou seja, de diversos tipos possíveis. Mas não as confunda com as ofertas cultuais. Entenderam as duas ofertas? Alô? Diga ofertas cultuais, ofertas gerais. Agora vamos ver o último slide de hoje. Quais os objetivos das ofertas cultuais? E por que as ofertas cultuais não podem ser em outro lugar? É na congregação. Ofertas cultuais, ela tem 2 objetivos. O primeiro, diga, a pregação da palavra. Segundo, as necessidades congregacionais. O primeiro objetivo das ofertas cultuais é a pregação da palavra. Por quê? O que a Bíblia fala dos pregadores? Eu coloquei aqui alguns textos, só alguns, tem mais, para vocês verem. Vamos abrir comigo. 1 Timóteo 5, 17 a 18. Amém? Devem ser considerados... Vamos ler, leiam comigo, são 2 versículos. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Aleluia, amados. Presbíteros aqui é a mesma coisa de pastores, tá? Tem igrejas por aí que faz diferença, que presbítero é uma coisa, pastor é outra coisa. Biblicamente, pastor é presbítero é pastor. Não são 2 coisas diferentes, tá? Presbíteros aqui são pastores. E o que diz o 17? Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros ou pastores que fazem o quê? Que presidem bem o rebanho de Deus, e com especialidade os que se afadigam fazendo o quê? Na palavra e no ensino. E aí ele coloca aqui o exemplo do boi: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Esse exemplo do boi aparece também ali no próximo texto. 1 Coríntios, vamos abrir. 1 Coríntios, capítulo 9. Ali é um texto um pouco maior, de 7 a 14. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, de 7 a 14. 1 Coríntios 9, de 7 a 14. Amém? Leiam comigo. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não o diz também a lei?
Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aleluia. Esse é um texto que completa o de 1 Timóteo, capítulo 5, 17, 18, que nós lemos, indicando que o primeiro objetivo das ofertas cultuais, dízimos e ofertas, são os pregadores da palavra, porque é a pregação da palavra de Deus. O último texto ali é só um versículo, que está em Gálatas, capítulo 6, versículo também 6. Gálatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Leiam vocês. Aleluia. A partir desses textos, vocês entenderam esse objetivo? Não? Entenderam esse objetivo? Esse é o objetivo das ofertas cultuais. Segundo objetivo, as necessidades congregacionais. Eu toquei nesse assunto aqui com o cenáculo. Cenáculo significa lugar da ceia, onde Jesus celebrou, quando ele instituiu a Santa Ceia para nós. Vamos ler em Marcos, capítulo 14, versículos de 12 a 16. O objetivo das ofertas também são as necessidades cultuais. Marcos 14, de 12 a 16. Marcos 14, de 12 a 16. Quem encontrou, diga glória a Deus. Leiam comigo. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O que aconteceu aqui, amados? Jesus já havia se comunicado com um homem na cidade, preparando o lugar aonde ele ia celebrar a ceia com seus discípulos.
Esse homem ofertou o lugar, esse homem ofertou a mesa, esse homem ofertou os elementos sobre a mesa. As ofertas representam também as necessidades congregacionais. Nós estamos aqui reunidos num lugar que nós pagamos um aluguel de R$2.800. É o aluguel disso aqui. O aluguel deste galpão onde nós estamos reunidos. Não é nosso, nós pagamos um aluguel aqui de R$2.800. Pagamos água, pagamos luz. Isso é pagamento, isso aí é pagamento. Pagamos água, pagamos luz. O Vilobaldo trabalha aqui com o salário digno que ele recebe, tá? Para limpar, fazer a parte da limpeza, para fazer também aí o cuidado dos carros, a vigilância dos carros de vocês aí estacionados aí fora. O Vilobaldo recebe aqui do que entra dos nossos dízimos e ofertas. Tá? São as necessidades congregacionais. Nós gastamos com produtos de limpeza para os sanitários, para o chão, rodo, vassoura, proveja, sei lá o que, esses produtos que existem por aí, que as donas de casa aí conhecem muito bem. Então, existem gastos que são necessidades congregacionais. Tá? Congregacionais. Eu falei para vocês aqui outro dia, né? Todas as igrejas por aí que constroem igreja, não é com dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas não têm a entrada suficiente para comprar um lote e para construir um prédio. Todas as igrejas que constroem prédio fazem um monte de programações para arrecadar fundos para isso. Inclusive coisas totalmente antibíblicas, tá? É bingos, é rifas, é um monte de coisa e que todo mundo tem que participar. E tem igrejas por aí que tem 2 pregações. Primeiro vem uma pregação sobre ofertas e dízimos, para depois só vir uma pregação da palavra de Deus em outro tema. Para tirar o máximo das pessoas, porque nós temos que construir aí uma grande igreja. Biblicamente, as únicas fontes de rendas da congregação é dízimos e ofertas. Congregação não tem outras fontes de renda. Jesus passou o chicote nos vendilhões do templo. Não fica fazendo lojinhas aí, comércio dentro aí para arrecadar dinheiro, não. As únicas fontes de renda que Deus colocou na sua congregação para a pregação do Evangelho e para as necessidades congregacionais são dízimos e ofertas. Eu também trabalho em outro lugar. Eu dou aulas no seminário e também dali vêm os meus dízimos e ofertas também. E às vezes, quando muitos de vocês não são generosos e nem obedientes, quando isso acontece, eu tiro o meu salário, já dei o meu salário inteiro aqui e fiquei sem nada na minha casa. E não digo isso chorando, não digo isso com alegria, porque Deus abre as portas por outros lados. Tá? Existem pessoas que não estão congregando conosco aqui, estão ouvindo pela internet. E elas se comunicam conosco: eu estou ouvindo a palavra aí, pastor, eu quero dizimar aí na congregação, mas eu estou longe daí. Aí elas depositam na conta bancária. E tem pessoas aí fora que tem anos que dizimam sem falhar um único mês. Porque elas estão sendo muito edificadas na palavra de Deus. E têm gratidão em seus corações.
Aleluia. Em geral, eu sou muito feliz com toda a nossa congregação. Nunca atrasamos um dia o pagamento do nosso aluguel. Nunca ficamos aqui sem água, sem luz. As contas são pagas em dia. Nós pagamos sem nenhum atraso, porque somos honestos. Se vocês colaboraram, foram obedientes e foram generosos, glória a Deus. Quando não são, eu dou um jeito. Eu tiro da minha mesa, da minha casa, dos meus filhos. Mas louvo a Deus por isso, porque o Senhor sempre me ressarce. Porque Ele é bom. Mas isso aqui é para trazer a vocês exatamente qual é o nosso modus procedendi em relação a essas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém?